Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Passamos dos 20 episódios, oficialmente 21º episódio. Quanta coisa a gente tem pra falar, quanta informação a gente tem pra dar e quanto a gente tem de tempo pra reclamar, né? Mas hoje queremos fazer um episódio muitíssimo especial, maravilhoso. Um episódio temático, inclusive. Estamos gravando esse episódio em outubro, esse episódio vai sair em outubro. E o mês de outubro, para muitos de nós que gostamos deste feriado / comemoração, é Halloween, né, menina? Halloween. Uma coisa que tem muito filme de terror, né? Abóbora, fantasma, como chama? Morcego. Comer doce, que eu adoro. Comer Fantasia. doce, fantasia, tudo, festa fantasia, aquela coisa. Vocês têm a desculpa pra você se vestir que nem se botar como fala? Botar uma orelhinha e um negócio assim, um topzinho preto e uma saia e dizer que você é um rato, tá ótimo, menina. Arrasou, é o momento. Mas hoje, nós vamos falar de um tema muito especial. Hoje nós vamos fazer um especial de Halloween sobre histórias de horror. Nas últimas semanas, eu tenho no meu Instagram, muito blogueira corporativa. Eu tenho feito perguntas para as pessoas sobre o que elas querem, sobre, enfim, histórias de terror delas e que elas viveram no trabalho em vários temas. E eu recebi várias histórias. Então, a gente tá aqui hoje para contar um pouco dessas histórias e contar um pouco das nossas histórias, né, Letícia? A gente tem tanta coisa para falar, né? Pois Para é, compartilhar, para outras pessoas não caírem nas mesmas furadas que a gente, né, Rê? exatamente. Então, hoje a gente não tem um tema específico, mas a gente tem um tema do que a gente vai falar sobre, muito menos sobre um tema específico, vai acabar sendo sobre algumas coisas. Lê, você quer Mas começar? são sobre histórias de horror do mundo corporativo, Exato. né? E são sobre histórias reais. Que essa é a parte mais louca de tudo. É a parte mais doida. Mas aí eu pergunto pra você, Lê, você gostaria de começar com uma história sua? De horror? Posso. Nossa, tem tantas. Tem que ver qual que. Então, eu lembrei de uma que eu trabalhava num escritório super pequeno e tal. E aí, trabalhava, tipo, sei lá, 15 horas por dia, um negócio assim, final de semana, não tinha vida nenhuma. E, obviamente, não ganhava hora Uhum, extra, né? claro. E a minha chefe era uma pessoa bem complicada. Aí, um dia, me ligaram. Eu saí ali do espaço aberto, fui perto do banheiro. A minha mãe me ligou que um primo meu tinha morrido, um primo super próximo. Caraca. Tinha morrido de acidente de carro. E aí, eu perto do banheiro, comecei a chorar. Aí, a minha chefe passou lá e falou assim: Você não sabe separar a vida pessoal e trabalho mesmo, né? Tipo, gente, pessoa retardada, O né? meu Assim, pai. uma pessoa da sua família morreu, você tá chorando, você saiu do espaço aberto, foi chorar no banheiro e a pessoa acha que você não separa a vida pessoal e trabalho. Tipo, é completamente maluca essa pessoa, né? Assim, deveria Gente, ter sido presa. eu acho que a coisa que eu mais vou falar nesse episódio é o que passa na cabeça do ser humano. Pra vir falar isso pras pessoas. Gente, o que tá acontecendo? Eu acho que a pessoa tá tão intoxicada por essa loucura do trabalho, que ela. Pra mim é aquela reação, que é uma reação que, quando eu comecei a trabalhar, era uma coisa que se conversava muito na RH. Que é uma mudança de uma percepção de carreira de algo que você tem que sofrer e se fuder e trabalhar milhões de horas pra crescer, pra um novo modelo, um movimento muito mais saudável pra você crescer com a sua carreira sem precisar se fuder, se esbagaçar, né? Trabalhar em um ambiente tóxico e tal. Que era uma discussão que a galera mais antiga não conseguia processar, achava que era. Ai, essas pessoas são fracas, essas pessoas é cheio de mimimi, ai, que é tudo fácil. Gata, não é tudo fácil, é que não precisa sofrer que nem você sofreu, né? Não precisa ser desesperadoramente É, abusivo que nem você viveu a sua vida. Não quer dizer que você sofreu que eu preciso sofrer também. E aí a pessoa começa a replicar isso. Eu acho uma é, doideira, Lê. eu acho esse negócio de chorar no trabalho, gente, eu acho tão comum, assim, né? Gente, tem que Ainda mais que uma ver. pessoa morreu, gente. E Tipo, é exatamente. E natural. se tem uma dica pra você, eu vou dizer aqui pra você olhando no seu olho, pra quem tá assistindo. Se você vai chorar, chora dentro do horário de trabalho, não fora, tá? Não deixa o capitalismo vencer, menina. Usa a sua força e chora no trabalho. Você coloca no a sua agenda 15 minutinhos, 10, sei lá quanto tempo você precisa.
e chora durante o horário de trabalho. Porque se você está chorando por trabalho, também faz parte do trabalho você chorar por ele, entendeu? Então nada de chorar fora do horário de trabalho. Bom, Nada. eu chorava dentro e fora. É, E faz você, sentido. Rê, conta uma história pra gente de horror. Putz, eu acho que eu já falei essa história no podcast, mas a minha história de horror, ela é menos cômica e ela é mais desesperadora. Eh, uma vez, eu trabalhava numa empresa grande e no começo da minha carreira, né. E pra quem não sabe, pra quem não conseguiu entender até agora, porque sei lá, não, enfim, não vou julgar você, mas eu sou gay. Eu sei, eu também tô chocado. Eh, e não é uma coisa que, assim, eu necessariamente escondo, ou que eu consigo esconder, dado as convenções sociais, né, menina. E aí, quando eu estava nessa empresa, eu ia dar uns treinamentos pra uma galera, às vezes eu fazia umas sessões sobre sistema, como usar e não sei o quê. E pra mim, facilitação de treinamento tem que ter humor, tem que ter leveza, porque senão vira aquela coisa chata da firma, entendeu? Treinamento chato, cansativo, que saco. Tem que ter uma coisa mais leve. E eu lembro que eu fiz 2 sessões. A primeira sessão que eu fiz foi um pouco mais, eu fiz algumas brincadeirinhas, e a galera ficou meio assim, algumas pessoas deram risada, e eu lembro que meu chefe falou que aí eu ia dar a segunda sessão, eu estava super empolgada pra dar a segunda sessão. E ele falou assim: "Eu não quero nada desse seu jeitinho não, essas brincadeirinhas não". Você sabe muito bem o que isso significa, né? Seja menos viado, segura. E eu lembro que eu falei, que eu falei com a eu lembro que eu falei com uma menina do meu time nessa época, que era minha par, mas ela era bem mais sênior, e eu falei pra ela, eu falei assim: "Nossa, isso me machucou muito". Ele falou: "Eu sei, é horrível que você passou por isso, mas ele tá certo, as pessoas não vão te respeitar se você agir dessa forma". Foi assim, e eu fiquei tipo: "Gente, que loucura, né, meninas? Que coisa, né?". E não é algo que eu tenho controle sobre, não é como se eu tivesse controle, né, não é como se eu pudesse simplesmente um dia acordar e falar assim: "Quer saber? Hoje eu vou agir que nem um homem hétero". Pá! Atriz. Por isso que eu acho que tanto viado entra no mundo em performance e gosta de, né, porque a gente performa tanto a nossa vida inteira, né, menina? A gente tem que fingir um personagem por tanto tempo pra sobreviver, né? E eu tô falando de como um gay branco, entendeu? Que tem vários privilégios. Imagina outras partes da comunidade que tem, olha, assim, nossa, ai, menina, é uma loucura. É uma loucura. Esse negócio da máscara é difícil, né? É, nossa senhora, é um E para desespero. sobreviver mesmo, muitas vezes a gente precisa usar. Só que isso no longo prazo a gente já falou sobre isso, né, Rê? Uhum. Machuca muito a gente, né? E às vezes é até irreversível. Eu lembrei também Exato. de uma outra história que eu trabalhava só com homem cis, hétero. Aí, tipo, Maravilha. chegou uma parte de uma reunião, aí todo mundo olhou assim: "Ah, você pode sair dessa parte, você não vai agregar". Aí eu falei: "Ah, obrigada", né, tipo, você sai, aham, entendi. Tipo assim, como você tem uma buceta, você não Você vai, né, você agregar na não discussão, é vai isso. agregar. Por que que você não vai É, embora da sala? Eu não, é. Jesus amado, Letícia do Uhum. céu, É tipo isso, assim. Então meu pai. é histórias de horror, né. Eu lembrei de uma amiga minha também, que ela trabalha com diversidade, e ela foi fazer uma reunião com um figurão desses, assim, sabe, tipo famosinhos, assim, de mercado, e o cara botou a mão na perna dela. Falou: "Tá vendo, hoje em dia, tipo, o pessoal vê tudo, por exemplo, colocar a mão na sua perna, não tem problema nenhum nisso". E você fala: "Gente", é tipo, a galera é completamente sem noção, né. Colocar a mão na Mas assim, perna, o minha mundo filha, corporativo colocar a mão na perna, aí a minha mão, eu vou dar com a minha mão na sua cara, vou me chutar suas exatamente. bolas, ai, não é um Mas aí problema. depois a mulher é a doida, né. Mas Jesus deveria ter dado um amado, murro na cara. nossa senhora. E é que o mundo do trabalho é feito de pessoas, as pessoas são completamente malucas, né, gente. Não, Vamos lá. total. E assim, a gente começa a replicar uns comportamentos que a gente nem que é uma coisa muito doida. A gente cria a gente cria uma cultura, um jeito, assim, de cara, aqueles cultos, a palavra em inglês é cult, como é? Seita. Boa. A gente cria essas coisas de seita praticamente nas empresas que você perde o fator humano, e é assim que te ensinaram e você age assim.
Eu vou trazer uma história de uma pessoa seguidora minha que me contou. E a pergunta que eu fiz pra galera foi: qual coisa mais absurda que você já ouviu no trabalho sobre saúde mental? Esse é o tema dessa semana no meu Instagram. Tô perguntando sobre saúde mental. Semana passada foi sobre performance. E eu tenho uma história maravilhosa. Obviamente, a resposta não vai ser super longa, mas é interessante. Foi basicamente o seguinte: cuidamos muito de saúde mental aqui, então se você adoeceu foi por outro motivo. KKKKK. Quem amor? Gente, Quem amor? Eu queria, até respondi isso falando, eu queria ter esse nível de autoconfiança como empresa, de desilusão moral pra falar, sabe assim, eu queria ter esse nível de culhão pra falar isso pra uma pessoa, né? É um nível, assim, muito louco. Porque vamos parar pra pensar, isso chama gaslighting corporativo, tá, galera? A empresa causou o problema, mas é coisa da sua cabeça. Não, a gente cuida. A gente te dá o seu aplicativo de meditação. A gente te dá o Gympass. A gente te dá o negócio de apoio à pessoa. mas a gente dá o chefe mala, Exato, né? mas a gente dá... Assediador também. Exato, mas se você sofreu, é porque você não sabe lidar direito com as coisas da sua vida pessoal. Você não sabe lidar com isso. Gente, eu lembro que uma das pessoas... uma pessoa respondeu... eu acho que eu postei isso como um Reels e uma das pessoas respondeu que é advogada. Uma amiga minha de infância que hoje é advogada. Falou assim, é desesperador as histórias que você posta. Porque eu fico desesperada o quanto as pessoas têm dificuldade de encontrar os direitos dela. É uma loucura. O Rê, outro dia também, estavam falando num grupo de RH, uma moça, né, que é uma pessoa preta, aí Uhum. chegou numa entrevista final, não sei se foi pessoa recrutadora e tal, falou, então, para essa última etapa, você pode alisar o cabelo para ir na entrevista? Jura? Tipo, a história recente, assim, nos últimos 5 anos. Recente? Letícia do céu. É de não se acreditar, assim, né? Gente do céu, as pessoas não... É por isso que eu falo que você, pra trabalhar RH, você vende um pouco a alma. Você chega achando que você vai ajudar o ser humano, você sai sem a sua alma se você não ficar esperto. Não se Se não se cuidar. Lembrei tocar... uma outra de entrevista também. Gente. Quando eu tava saindo tava fazendo um processo seletivo de recém-formado, assim. Uhum. Eu fui numa empresa, essas empresas que só tem homem, velho e tal. Que legal. E aí eu cheguei para Já fazer com imagino a que seja uma diretora de experiência RH. maravilhosa. Diretora de RH. Ai, e você, assim, com essa carinha de menina, como é que você faz para ganhar o respeito das pessoas? Aí eu falei assim, então, acho que o que vale é a minha competência, o meu profissionalismo, né? Você não quer que eu crie rugas para falar com as pessoas, né? Ah! Tipo, Uh! gente, assim, carinha de menina, você tá contratando um trainee, né? Você não tá Exato. contratando, né, uma vaga de vice-presidente. E se tiver carinha de menina, e se tiver, cara, não tem nada a ver, tô Não aqui tem pra nada a ver. trabalhar. Não Exato. é, E você sabe que uma né? amiga minha que trabalhava numa empresa grande também, ela é baixinha e ela tem uma cara de menina e ela tem uma voz mais relativamente mais infantil, né? Como as pessoas identificariam dessa forma. Extremamente inteligente, extremamente capaz, muito mais capaz do que o chefe dela que tava com ela nessa reunião do comitê executivo que ela participou. Ela entrou, ninguém nem olhou pra cara dela. Ninguém nem olhou pra cara dela. As pessoas olhavam pra ela, ouviam e olhavam pra cara do chefe dela pra ele repetir o que ela falou. Literalmente dessa forma. Gente, eu fico passada. Eu fico, olha, eu não sei nem o que fazer. Eu acho que hoje, conforme a gente vai entendendo mais o mundo e as atrocidades que acontecem, que as pessoas falavam, ai, mas faz parte. Agora, não faz parte o caralho, a puta que pariu que faz parte. Enfia no seu cu que não faz parte. Não sou palhaça ficar fazendo parte dessas palhaçadas. Eu tenho uma outra história que eu amo. Conta Que aí, é uma vamos das minhas lá. favoritas. Eu até postei também como Reels. Sobre saúde mental ainda. Só fica doente quem é fraco. Se você é forte, trabalha mesmo com atestado. E o processo vem como, galera? E o processo vem como? Mas e daí, se eu quiser ser fraca, Gata, sou fraca mesmo. o tamanho do processinho que vem só com essa frase, minha filha, ó. Eu acho que tem, assim, tem algumas coisas assim, né, Rê? Que tem algumas coisas que a gente tá falando aqui que é assédio, inclusive daria processo, e tem algumas, assim, que ficam mais gray zone, mas
a gente não pode aceitar, né? E eu acho que assim, as pessoas e as empresas não têm nem noção que essas coisas, às vezes, você vai tomar processo e tem um risco reputacional muito, muito sério, né? Imagina se Exato. viraliza isso aí, né? Gente, exatamente. A gente já falou isso pra vocês 200 milhões de vezes. O tamanho do custo que uma empresa tem por, primeiro, perder uma pessoa pra recontratar é horrível, é gigantesco. Então trabalha em retenção direito. E o segundo ponto, querida, é perder, querido. Não só isso, mas reputação, o impacto reputacional que se tem. Juro pra você, um exemplo que eu tenho de impacto reputacional, a Uber perdeu bilhões em valuation, tá? Em valor de mercado, por causa de todas as histórias de assédio sexual e racismo que aconteceram, que as pessoas disseram das pessoas que são motoristas. Entendeu? Aí fazendo um babado, entendeu? Perdeu um valuation desgraçado, muita grana. A Pepsi perdeu muito dinheiro, tipo um valuation desesperador de bilhões também, porque eles fizeram uma propaganda, tipo, no lugar errado, sabe? Assim, tipo, era uma propaganda que era uma celebridade que saía do photoshoot lá de moda e depois ia pra um protesto e no protesto tomava uma latinha de Pepsi. Isso é conhecimento público, tá? E aí, a galera falou que você acha que é o quê? Que protesto é palhaçada? Você vai ganhar dinheiro em cima de protesto, então. E aí perdeu bilhões. Então, o impacto reputacional, gente, é gigantesco. É gigantesco. Muito grande. Né? Por isso que eu acho complicado uma empresa falar, não, aqui não tem problema nenhum, você tá com saúde mental, você não consegue controlar, né? Não. A gente, como empresa, você controla algumas coisas, mas assim, o comportamento de cada um dos seus funcionários você não consegue Não, controlar. por isso É bem que delicado. a minha metodologia de saúde mental, ela é pautada em 6 aspectos que são absolutamente de business, absolutamente corporativos, e entender o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle, que é o que eu faço sobre o que está sob meu controle e como eu lido com o que não está sob meu controle. Porque eu preciso ter medidas para lidar com situações como o que ela falou. Aparecer uma situação de bullying, harassment, assédio, não sei, como é que eu lido com isso rápido? Eu preciso lidar rápido com isso, porque senão. E eu tô partindo do ponto de vista de saúde mental, sem falar da grana, reputação, diversidade, aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa boa que as pessoas acham que é blá blá blá, mas aqui na hora. E tem um site que mantém um tracking da reputação de várias empresas, baseado em ESG, chama HappyTrack, é o nome do website. Vários lugares Olha usam que isso. legal, não E conhecia, eles hein? fazem esse tipo de reputação. E se você não tá cuidando, se você tem um score de ESG baixo, gata, acabou pra você. Acabou pra você. A probabilidade de você ter gente comprando e fazendo negócio com a sua empresa é 200%. É 6 vezes menor do que quem tem um score de ESG maior. Uhum. Então, né, galera? Fica aí a dica pra você que faz esse Conta tipo de aí. palhaçada, né? E conta aí, Rê, que mais que você tem de histórias aí Deixa eu... interessantes Esse do que daqui, não fazer, né? esse pra mim é uma ótima, é uma história que eu acho maravilhosa. Ela fala assim: está afastado por burnout, mas não tem nada a ver com a empresa, são questões da pessoa. O que é burnout, galera? Que a gente prostituiu a palavra burnout, né? Estafa do trabalho, Exato. né? Burnout é diferente de estafa. De apenas estafa. Burnout é exatamente estafa do trabalho. É relacionado ao trabalho. Existe um cenário onde existe um burnout para estudos. Ponto. Estafa, cansado com a vida, é uma coisa, outra coisa. A vida pessoal pode impactar? Pode, mas burnout é porque tá relacionado ao trabalho, minha filha. Aí eu fico é isso, é a prostituição da palavra. São essas coisas que esses comportamentos que a gente vê no mundo do trabalho, da galera tentando se livrar de responsabilização, de dizer que eu sou responsável. Cobra-se muito responsabilidade, o famoso accountability, das pessoas da empresa, mas na hora que tá na empresa tomar o teu próprio accountability, a própria responsabilidade, aí começa um ensaboamento, sabonetada pra direita, sabonetada pra esquerda, e vai, pai, não, porque veja bem, e vamos lá, e não sei o quê, e aí traz 17 pessoas do legal pra tentar construir uma mensagem, e outras pessoas de marketing, aquele auê. Uma coisa que eu aprendi recentemente é, se você tem pessoas da área jurídica da sua empresa, da área de riscos da sua empresa, saindo da sua empresa com uma certa frequência, eu não ficaria nesta empresa.
Eu tentaria não estar nessa empresa, galerinha, porque eu acho que é o quê? Furada, né, meninas? Tudo bom? Furada. É uma palhaçada, Lê. Eu fico passado. Tem uma história aqui falando que esse negócio de burnout tá na moda, frescura. Deixa passar fome pra ver. Amo, Nossa. amo. Meu, galera é muito. Não se dá o benefício da dúvida, né? Não se dá o benefício da dúvida. E geralmente quem fala isso, você tem a certeza que é uma pessoa que nunca passou fome na vida. Entendeu? É uma pessoa provavelmente privilegiada, que vai falar, ai, quero ver passar fome pra ver. A pessoa pode passar fome e ter burnout, ela pode ter os dois. Né? As duas, uma coisa não elimina a outra, né? E Deus tenha quem vive essa realidade. Eu só espero, porque assim, eu só desejo para essas pessoas que elas passem por essa experiência de ter um burnout Pra ver como é que é. sentir, né? Que aí você experiencia, você consegue entender o que é passar por aquilo, O né? Luciano Responde postou uma história, inclusive, esses dias, um tempo atrás, umas semanas atrás, sobre burnout, falando que acho que foi na página dele que eu vi, posso estar errado. Que contava uma história de um líder que falava que isso era frescura, que isso era mimimi, que isso era blá blá blá, que isso era Moauê, e que as pessoas que tinham que saíam de burnout e tal. E anos depois, ou um tempo depois, ele passou por um burnout. E aí depois, quando ele voltou, ele falou, se tem uma coisa que eu posso ensinar para as pessoas com a minha história, que eu espero que as pessoas não passem pelo que eu passei. Que elas não passem pelo que eu passei e que elas deem valor pra isso. Que elas deem um valor pra isso, porque eu não dei valor pra isso. E aí é complexo. É complexo. Mas é verdade, porque é justamente isso. E é muito. Pra quem trabalha em RH, pra quem trabalha em empresa, que ainda não teve sua alma corrompida. Quando você tem muito das experiências que eu vivi, geralmente a coisa muda na hora que a pessoa que toma a decisão passa por algo, passa por aquilo, viu aquilo acontecer ou entende a severidade daquilo. Porque se ela não valoriza o assunto, foda-se, o quanto que você pode trazer a criança chorando, foda-se, a pessoa não tá nem aí. Mas geralmente, a partir do momento que a pessoa passa por aquilo, ou que alguém na família passa, ou uma pessoa próxima passa, aí, minha filha, vira defensora. Vira, vamos lá, vamos sair na rua chutando todo mundo. E é isso que é muito interessante, porque falta empatia com o todo e fica uma coisa muito mais individualizada, eu comigo mesmo, né? E a gente no Brasil, a gente é um pouco menos individualista do que outras partes do mundo. Isso é um fatão que eu aprendi saindo do Brasil, viu? A gente no Brasil, a gente tem um tanto de individualismo, claro, mas a gente não é tanto quanto outros países. A galera é mais, cada um na sua, não mexe comigo. É palhaçada. Mas eu tenho uma história pra você, Lê. Essa é especialmente pra você. Conta. Ainda no tema de saúde mental. Remédio pra depressão é um monte de boleto pra pagar. O pessoal não entendeu que só piora a situação, ter boleto pra pagar, né? Ter muito boleto pra pagar, às vezes vai botar exatamente. Se você já não tá, vai piorar, né? Vai te botar na depressão. Não, mas assim, a pessoa fala uma coisa tão completamente sem noção que, assim, o que me vem na cabeça é que essa pessoa tá em negação da vida dela. Assim, ela tá em negação, ela não tá querendo ter contato com a realidade da vida dela. Exato. Porque. De novo, eu só desejo para essas pessoas que tenham depressão para saber como é que é. Só um gostinho pra ver Com os como é que é. boletos para pagar. Um gostinho, só pra ver um pouquinho. Com os boletos pra assim, pagar. Ficar só uns 6 meses com uma depressão bem grave, aquela que não dá nem vontade de tomar banho, sabe? Eu acredito em karma, Lê. Eu sou uma pessoa que fortemente acredita em karma. Entendeu? Eu acho que, assim, o que tá pra cada um tá guardado. Às vezes a gente não vai ver isso acontecendo, ou a informação não necessariamente vai chegar pra gente. Eu acredito que o karma, ele sempre. Tanta situação na minha vida que eu vi o karma trabalhando, ele sempre entregou. O karma veio e entregou. Entendeu? O que tinha que ser entregue. E eu também tive os meus karmas que vivi, né? Então, o karma sempre entrega. Tem uma outra maravilhosa, que essa pra mim é super interessante. A pessoa com um salário desse não justifica estar infeliz, deveria ter vergonha. Eu acho muito Porque, interessante. Assim, dinheiro, né? Você tem dinheiro, não tem problema, né, Rê? Exato. Tudo Obviamente. Bem que não ter dinheiro é um grande problema, mas. É muito mais legal você estar sofrendo com dinheiro no banco. Muito mais legal você estar sofrendo com dinheiro no banco, porque te permite facilidades.
Mas mesmo assim, quanta gente cheia de dinheiro que a gente vê que é miserável, né? Nossa, Infeliz, que sofre, que não vive bem, Aí eu vou sabe? te falar, assim, viu? Das pessoas que eu conheço, eu acho que às vezes as que têm menos dinheiro são as mais felizes, assim. Pois é, tem um aspecto E meio, não ficam torturando o resto das pessoas, né? tem um aspecto meio, meio libertador no processo. E eu vou me explicar. No processo de você, quando você tá numa situação onde você não tem dinheiro, onde você não tem dinheiro vindo, você tá fudido. Tem um processo que você aprende, quando você aprende a viver com menos recurso, e aí depois e aí quando você recebe recursos num segundo momento, é uma visão diferente. As pessoas lidam com isso de formas diferentes. Mas eu aprendi a valorizar muito mais coisas e muitas coisas diferentes. De qualquer forma, ninguém merece passar fome, né, galera? Ninguém merece ficar fudido. Ninguém merece viver essa. Ninguém precisa, deveria precisar passar por isso, né, É, galera? mas eu acho que tem aquela coisa, assim, né? Tipo, coisa que minha mãe falava. Tem coisa que vai pelo amor, tem coisa que vai pela dor. Eu, Uhum. eu acho que dá muitas vezes pra gente aprender pelo amor, Exato, não mas precisa ser sempre pela dor. infelizmente, eu já cansei de sofrer, que eu já aprendi muito pela dor. Eu não quero Puta mais, que me não, pariu. né? Exatamente. Eu tenho mais uma aqui que eu acho tudo, né? Se tá afastado com depressão, era pra estar na cama e não viajando pra praia. Eu amo esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque esse é o tipo de coisa que geralmente vem de liderança, e eu já ouvi de RH, tá? Já ouvi essa história vindo de RH também, de gente, ai, mas a pessoa fica, né? Pediu pra ficar uma semana em casa e tá saindo, tá viajando, tá indo em festa. Era pra pessoa tá fazendo o quê? Enfiada dentro de casa? Chorando. Apodrecendo? Gente, se tem um processo que ajuda a acelerar a cura de saúde mental, é um processo de socialização. Principalmente com pessoas que sabem o que você viveu, que viveram o que você viveu, Sair da experiências. rotina. Exato, experiências para fazer coisas que você gosta, sair da rotina, O Rê, sabe? agora não necessariamente de saúde mental, mas tem uma galera que pega um atestadinho pra meter o Ah, louco não, mas também, com né? certeza, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Até aí, né, Eu eu acho que sempre eu vou nunca falar, fiz isso. o capitalismo é predatório, entendeu? E a gente entrou, já tão em dívida com a gente, entendeu? Então tá tudo bem. Pra mim tá ótimo. Quer pegar um diazinho off ali? Tá ótimo. Por isso que tem empresa, pra mim tem muita gente muito feliz nas empresas que permitem que você tire, tipo, dias off quantas vezes você precisar, porque você sabe que as pessoas que vão abusar disso vão acabar saindo em algum momento. Porque em algum momento você vai pegar as pessoas que estão abusando disso, que enfim, não estão bem intencionadas em anyway, sabe assim? E, tipo, vão acabar infernizando todo mundo, vai acabar atrapalhando quem tá ao redor, e aí vai sobrar pra todo mundo vai ficar puto. Não é um bom pensamento de grupo pro coleguinha do lado, assim, né? Que também tá se fudendo que nem você. Agora, a maioria das pessoas que estão nesses lugares ou que vivem esse tipo de cultura estão bem, assim, porque, putz, eu posso tirar um dia. Gente, não tô bem, vou tirar a tarde pra descansar. É a maneira como eu vivo hoje em dia, por isso que eu sou tão feliz tendo a rotina que eu tenho, trabalhando, como autônomo. Porque se eu não tô bem, se tem um dia que o meu cérebro não tá engajando em nada, eu não vou forçar o meu cérebro a engajar numa coisa que não precisa engajar, porque não vai rolar. Qual que é o meu deadline? Meu deadline é dia tal? É esse meu tempo? Esse é até esse dia que eu tenho pra fazer? É até esse dia que eu vou fazer, entendeu? Então, se não vou engajar, não vou me estressar, não vou perder o meu tempo me desgastando, né? De tendo que ter consistência. Eu vou funcionar, eu vou respeitar o meu corpo e a minha mente. E a vantagem dessa autonomia toda é isso. Lutei muito pra chegar aqui, lutei muito pra chegar aqui. Tive muitos privilégios pra chegar aqui, tive muitos privilégios pra chegar aqui. E ao mesmo tempo, sou bastante feliz e agradecido por estar aqui. E quando posso ajudar as outras pessoas a levar junto comigo, levo junto, gente. Porque, olha, ninguém merece ter que se forçar a viver de um jeito que você não quer viver. Ninguém merece viver essa vida. Ninguém merece jeitos que são não saudáveis pra você. Mas, ô Rê, eu tava até conversando com um amigo meu ontem. Beijo, Daniel! Maravilhoso! E assim, a gente chegou à conclusão que muitas vezes, não 100% dos casos, ó, mas a gente vive essa vida miserável para ter um status, né? É Faz tipo, sentido? né? Não é para sobreviver, porque é aquela coisa, o que que a gente precisa para sobreviver e o que que a gente precisa para fazer os luxos. Então, assim, você quer
em restaurante caro, sei lá, balada, quer morar num lugar top, ter carro top, cara, tem um custo isso, né? Mas para sobreviver a gente não precisa de tudo isso, né? Eu A gente. concordo, eu concordo. Então, assim, aqui o quanto que a gente também se submete para ter coisa a mais do que a gente realmente precisa, né? Exato. E eu gosto muito dessa reflexão, o que que não é negociável pra gente, né? Eu Para mim, o gosto que disso não é também. negociável hoje, número um, é minha saúde mental, né? Então, mas às vezes para outra pessoa, ai, não é negociável para mim ter um carro ou não ter carro, ou não ter um carro que não seja, né, esses importados, não sei, né? Ou não sair todo dia em restaurantes caros, né? Ou lugares instagramáveis, assim. Então, eu tenho isso para pagar isso, né? Quando a gente pensa e entende que realmente a gente precisa de muito menos para sobreviver e para ter uma vida de qualidade, É. aí você se pergunta a questão do trabalho onde é que entra, né? Você falou um ponto que é muito interessante. Eu fico me perguntando das pessoas que saíram de um lugar muito ruim financeiramente e foram para um lugar extremamente cheio do dinheiro, quanto tempo será que essa felicidade, essa euforia durou, sabe? Mas eu Quanto acho que será que tem gente dura? que dura a vida, assim, que não vê isso até o final da vida, né, Não, Rê? eu Tem gente sei, que. eu fico pensando, por que que eu tô fazendo essa reflexão? Porque eu tenho alguns desejos, eu vou falar da minha experiência de chegar num patamar financeiro, porque o patamar financeiro na minha cabeça, ele é um lugar de eu não quero me preocupar. Eu não quero ficar me preocupando, sabe? Eu quero não ter que me preocupar com grana. Ou seja, não tô dizendo que eu quero ser rico. Dinheiro não pode ser um problema para você. Exato, não quero que seja um problema pra mim, sabe? Não quero ter que ficar pensando nisso, poder pagar as minhas contas, poder viver em paz, poder fazer as minhas coisas, e aí chegar nesse patamar. Gostaria de viver dessa forma. E aí eu fico pensando, porque chega um momento que você acaba querendo mais, 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 e até onde esse mais vai, sabe? O que esse mais, que buraco é esse que esse mais tá tentando preencher? E, obviamente, eu acho muito válido a experiência de tentar compensar a falta que você viveu por tanto tempo, né? Ai, nunca tive isso, agora eu vou esbanjar. E eu acho válido. Agora eu quero ter jatinho, Eu casa em acho Nova York, em válido, assim. Paris. Eu acho válido, mas eu acho válido também depois de um tempo parar, olhar pra trás e falar, beleza, o que que de fato, o que que de fato, né? O que que é importante? Mas é uma reflexão interessante. É um negócio interessante, assim. Mas eu acho, Lê, que nesse mês do horror, e nessas histórias de horror, e nesse momento de pânico, tem muita história ruim, tem muita coisa ruim que acontece no trabalho. Tem muita coisa. E eu acho que a gente viveu os dois mundos, né? A gente viveu um mundo onde esse abuso, esse assédio acontecia à torta e à direita e todo mundo simplesmente aceitava. E a gente viveu um mundo onde, assim, qualquer sinal de assédio já era soco na boca, né? Parou com essa palhaçada. E, obviamente, o mundo melhor de viver é um mundo onde você lida com assédio rápido. Porque ele nunca vai deixar de acontecer. As histórias de horror sempre vão acontecer. As pessoas sempre vão errar. As pessoas sempre vão. Sempre vai ter alguém que vai passar na sua vida. E aqui são as coisas que eu acredito. Sempre vai passar na sua vida pra te ensinar alguma coisa, pra fazer você pensar, seja por bem, seja por mal. Seria muito mais legal se a gente pudesse aprender apenas pelo amor, não só pela dor, mas às vezes a gente precisa aprender pela dor porque pelo amor não tá funcionando. Minha mãe sempre fala pra mim, você aprende pela dor quando pelo amor não tá mais dando certo. Então, eu acho que essas histórias de horror, ninguém deveria passar por elas. E eu espero que esse episódio tenha servido de reflexão pra quem tá ouvindo, pra pensar em como tornar, pra pensar no quais são os seus não negociáveis. Acho que esse é o ponto, acho que isso que ficou pra mim. Esse ponto que você falou, Léo, que ficou pra mim de tudo isso é o que é não negociável pra você na sua vida, o que você tem que ter. E se muito dinheiro for o que você tem que ter, tá tudo bem também, tá? Não tem problema nenhum. É, Tá tudo ótimo. Mas qual que é o seu não negociável? O que você precisa ter? E essa resposta, ela muda, viu? Você acha que é uma coisa, com o tempo você vai descobrindo, você vai passando por é outra experiências, e coisa. ela é outra coisa, e ela vai mudando, e ela E vai isso. evoluindo. E eu acho que isso serve para você com você mesmo na sua vida, o que que é importante, quando você vai ter um relacionamento, quando você vai. A questão do trabalho. Então, assim, para mim, não há dinheiro que pague hoje a minha saúde mental. Que a gente pode ir para um lugar e nunca mais voltar, Exato. né? Então, adianta ter dinheiro lotado, você vai estar trancafiado no manicômio? Não Pois sei. é, Ou eu se você vai falo. gastar em tarja preta? A gente sempre Para fala mim, isso não. do ponto de vista de sustentabilidade, né? Do que adianta você ser um bilionário cheio da grana
se a gente vai destruir a natureza, e aí você vai ficar numa natureza, um cenário pós-apocalíptico com o seu monte de dinheiro, você vai comer o seu dinheiro, o que você vai fazer com o seu dinheiro, sabe? Eu acho, é uma reflexão que eu sempre gosto de pensar. É. Sempre gosto de pensar. Eu não acho que o ser humano deveria ter bilhão de dinheiro, inclusive. Eu acho que a gente deveria ter um Depois máximo fica. ali de uns milhões. Então, depois a galera acaba com esse planeta Terra pra querer ir pra Marte, sabe? Tipo, né? Já sabendo Exato. de quem estamos falando. Tipo, uma galera que fica, cara, torrando os recursos que a gente tem aqui pra um capricho pessoal, que não faz o menor sentido, né? Exato. E tem tanto videogame e filme que, pra mim, eu acho que videogames e filmes meio que ajudam a alertar um pouquinho. Porque a gente assistia Black Mirror, quando o Black Mirror saiu na Netflix, muitas coisas a gente falava, nossa, que absurdo, nossa, que utópico. E já tem umas 3, 4 coisas ali que já estão virando verdade. Né, meninas? Então a gente não tá tão longe assim, né? Eu acho que o que importa, assim, eu acho que a gente tá saudável, tá com quem a gente ama, tudo. As coisas materiais, eu acho que tem um lado que tem um conforto, sim, né? Cara, tipo assim, eu adoro dormir com 2 travesseiros, Uhum. né? E uma cama confortável. Mas, cara, nossa, precisa ser o lençol, milhões de fios do lugar da loja, Exato. tal. Não, né? Puta, eu gosto de comer comida gostosa, mas precisa ser comida chique, cara? Não. Você comer um pão com mortadela ali, ó, sentando Exato. na calçada vai ser maravilhoso, Eu né? gosto de tecnologia. Por exemplo, esse microfone é desnecessariamente caro. Porque eu amo ele, eu acho tudo sempre que tem, inclusive, ele precisa de um mixer e eu preciso de um melhor, porque esse mixer ele é ok, mas ele não é o que tira o melhor desse microfone. Então isso eu já aprendi. Mas eu gosto de gastar dinheiro com tecnologia. Agora, por exemplo, com roupa, eu vou mais no basicão, assim, eu demoro pra comprar roupa, muito mais na necessidade, porque roupa pra mim não é uma coisa, roupa pra mim é algo útil pra me deixar um pouquinho mais bonita. Mas é isso, assim, não é algo que eu olho e falo, caraca, pra mim é tecnologia. Tecnologia, pra mim, é um negócio que. Ou até mexer minha cama. Puta que pariu, eu gosto. Pra mim é Mas você importante. trabalha com isso também, né, É. Rê? Então acho que tem até uma necessidade, assim, Agora eu né? trabalho com isso. Quando eu não trabalhava com isso, eu gostava mesmo assim também. É Agora eu verdade. tornei uma necessidade na minha vida. E... Mas acho que é isso, assim, eu acho que, né, então acho que para as pessoas, eu acho que tem essa questão de o que que não é negociável para você, Exato. né? Eu faço sempre essa pergunta em entrevista. Para mim, ela é uma pergunta muito importante para fazer, e fazer em todos os sentidos, inclusive em relacionamento, um monte de coisa. E para as empresas você não consegue garantir que não vai ter histórias de horror, né? Então, dado que você vai ter histórias de horror, o que que você pode fazer para lidar com essas histórias da melhor forma possível? Eu acho que é isso, né, Rê, que fica Exato. de pontos aqui de aprendizado depois dessa conversa. Eu concordo. E por isso, pra fechar, eu digo pra você concluir, depois desse episódio, vá para a sua terapia, tá? Meninas, tudo bom? Pra refletir sobre tudo isso, tá bom? Fica aí o Ou aprendizado. faça um caderninho e escreve as coisas, porque eu sei que terapia tá caro hoje em dia. Também, exatamente. Então, pessoal, se vocês curtiram que a gente leu histórias, vocês querem ouvir mais histórias, manda pra gente, quem sabe a gente faz mais alguma coisa assim, quem sabe a gente mantém isso nos nossos episódios toda semana, lê uma história, alguma coisa que você queira falar. Manda, adoro ler a história das pessoas, adoro saber, sou fofoqueira sim, tá? Sou futriqueira sim, adoro saber da sua vida. Então me conta. Manda pra gente no Deixa Quebrar, podcast@gmail.com. E manda sua história, que a gente quer muito ouvir. Manda no nosso Instagram também. E é isso aí, galera. Aproveita e segue a Isso gente nas aí. redes sociais. E muito obrigado. Aproveita o Halloween, Aproveita como o os Halloween. docinhos, vá pras festinhas, né? Aproveita. Fantasia. Eu vou aproveitar Eu adoro bastante essa aqui época. também. Então tá, valeu, pessoal. Tchau, galerinha.